Imagine por um momento que você está diante da montanha mais alta do mundo que nunca foi escalada. Não estamos falando do Everest, não estamos falando do K2. Estamos falando de picos que permanecem intocados, não por serem impossíveis de escalar, mas porque algo muito mais poderoso os protege. A fé de milhões de pessoas e lendas ancestrais que falam de consequências terríveis para quem ousa desafiar o sagrado. Você sabia que existem montanhas no nosso planeta onde pisar no cume é considerado um crime não apenas contra a lei, mas contra o próprio cosmos? Lugares onde alpinistas experientes, capazes de conquistar os picos mais desafiadores do mundo, simplesmente não podem colocar os pés, porque culturas inteiras acreditam que essas montanhas são a morada dos deuses. Hoje vamos explorar juntos um mundo fascinante e misterioso, o universo das montanhas sagradas proibidas. Vamos descobrir picos que guardam segredos milenares, onde a escalada não é apenas proibida por lei, mas onde as próprias lendas locais falam de maldições, desaparecimentos inexplicáveis e consequências sobrenaturais para aqueles que ousam desafiar o divino. Prepare-se para uma jornada que vai muito além do montanhismo tradicional. Vamos conhecer lugares onde a espiritualidade e a geografia se encontram de forma tão profunda que transformaram montanhas em templos naturais, protegidos não por cercas ou guardas, mas pela reverência de civilizações inteiras que há milhares de anos consideram esses picos como pontos de conexão entre a terra e o céu. Vamos começar nossa jornada pelo Tibete, onde se ergue uma das montanhas mais misteriosas e veneradas do planeta, o Monte Kailash. Com seus 6.638 metros de altura, esta não é apenas uma montanha comum. Para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, o Kailash é literalmente a casa de Shiva, uma das principais divindades do hinduísmo. Mas aqui está o que torna essa montanha verdadeiramente extraordinária. Apesar de não ser tecnicamente impossível de escalar, nenhum alpinista jamais conseguiu chegar ao seu cume. E não é por falta de tentativas ou habilidade técnica, é porque a própria ideia de pisar no topo do Kailash é considerada uma blasfêmia tão grave que pode atrair consequências não apenas espirituais, mas físicas. As lendas locais contam histórias arrepiantes sobre aqueles que tentaram desafiar a santidade da montanha. Dizem que alpinistas que se aproximaram do cume relataram experiências sobrenaturais. Bússolas que giravam descontroladamente, equipamentos que falhavam sem explicação e uma sensação opressiva de que estavam sendo observados por forças invisíveis. Mas talvez o mais intrigante seja o fenômeno que os locais chamam de mudança de posição. Segundo relatos de gerações de peregrinos, o Monte Kailash literalmente muda de lugar, tornando impossível mapear uma rota consistente para o cume. Cientificamente, isso pode ser explicado por ilusões ópticas causadas pelas condições atmosféricas únicas da região, mas para os devotos, é a prova de que a montanha tem vida própria e se protege ativamente contra invasores. O governo chinês, que controla a região, oficialmente proíbe qualquer tentativa de escalada, respeitando as crenças religiosas locais. Mas, mesmo antes dessa proibição legal, a pressão social e espiritual era tão intensa que nenhum guia local aceitaria conduzir uma expedição ao cume. Agora, vamos viajar para o Nepal, onde encontramos uma das montanhas mais visualmente impressionantes do mundo, o Machapuchari, também conhecido como cauda do peixe, devido à sua forma distintiva quando visto de Pokhara. Com 6.993 metros de altura, esta montanha é considerada sagrada para o deus Shiva e permanece como um dos últimos picos virgens dos Himalaias. A história do Machapuchari é particularmente fascinante porque houve uma única tentativa oficial de escalada. Em 1957, uma expedição britânica liderada por Jimmy Roberts chegou a apenas 50 metros do cume antes de parar voluntariamente. Não foi por dificuldades técnicas ou condições climáticas adversas. Foi por respeito às crenças locais
e uma promessa feita ao governo nepalês de que não pisariam no cume sagrado. Desde então, o Nepal oficialmente proibiu qualquer tentativa de escalada do Machapuchari, mas as lendas locais sugerem que a própria montanha se protege. Os habitantes da região contam histórias de alpinistas que tentaram escaladas não autorizadas e simplesmente desapareceram, deixando para trás apenas equipamentos espalhados e pegadas que terminavam abruptamente na neve. Uma das lendas mais perturbadoras fala sobre um grupo de escaladores europeus que, na década de 1980, ignorou as proibições e tentou uma escalada noturna clandestina. Segundo testemunhas locais, luzes estranhas foram vistas no pico durante a noite, seguidas por gritos que ecoaram pelos vales. Pela manhã, nenhum rastro dos alpinistas foi encontrado, exceto por suas mochilas, descobertas dias depois em um templo local, como se tivessem sido colocadas lá por mãos invisíveis. Nossa próxima parada nos leva ao Reino do Butão, onde encontramos o Gangkhar Puensum, a montanha mais alta do mundo que nunca foi escalada. Com seus impressionantes 7.570 metros, este pico não apenas desafia alpinistas por sua altura, mas permanece protegido por uma das legislações mais rigorosas do planeta, quando se trata de montanhas sagradas. O Butão, conhecido como a Terra do Dragão do Trovão, proibiu oficialmente a escalada de montanhas acima de 6.000 metros desde 1994, por respeito às crenças espirituais locais. Para o povo butanês, as montanhas altas são a morada de espíritos e divindades, e perturbá-las pode trazer desgraça não apenas para os escaladores, mas para todo o reino. O que torna o Gangkhar Puensum ainda mais misterioso são os relatos de expedições que tentaram se aproximar da montanha antes da proibição oficial. Alpinistas relataram fenômenos inexplicáveis. Tempestades que surgiam do nada em dias claros, avalanches que pareciam ser direcionadas especificamente contra as equipes de escalada, e uma sensação constante de que estavam sendo seguidos por presenças invisíveis. Uma das histórias mais chocantes envolve uma expedição japonesa dos anos 1980 que conseguiu permissão para tentar a escalada. Segundo documentos oficiais, a equipe estabeleceu vários campos base e parecia estar progredindo bem até o 5º dia, quando todas as comunicações cessaram abruptamente. Equipes de resgate encontraram os acampamentos completamente intactos, com comida ainda quente nas panelas, mas nenhum sinal dos alpinistas. Eles simplesmente haviam desaparecido, como se tivessem sido absorvidos pela própria montanha. Mudando completamente de cenário, vamos para o coração vermelho da Austrália, onde se ergue Uluru, também conhecido como Ayers Rock. Embora tecnicamente não seja uma montanha no sentido tradicional, este monólito de 348 metros de altura é considerado um dos locais mais sagrados do planeta pelos povos aborígenes australianos. Para o povo Anangu, que habita a região há mais de 30 mil anos, Uluru não é apenas uma formação rochosa. É um ser vivo, um ancestral petrificado que contém a essência espiritual de toda a criação. Escalar Uluru é equivalente a profanar um cemitério sagrado, uma violação tão grave que pode atrair a ira dos espíritos ancestrais. As lendas aborígenes falam de consequências terríveis para aqueles que desrespeitam Uluru. Histórias passadas de geração em geração contam sobre visitantes que escalaram a rocha e depois sofreram acidentes inexplicáveis, doenças súbitas, ou uma série de infortúnios que só cessaram quando eles retornaram para pedir perdão aos espíritos da terra. O que torna essas lendas ainda mais impressionantes é que muitos turistas que escalaram Uluru ao longo dos anos relataram experiências perturbadoras. Alguns falam de uma sensação opressiva de culpa que os acompanhou por meses após a escalada. Outros relatam sonhos recorrentes com figuras aborígenes que os repreendiam por sua falta de respeito. Em 2019, a Austrália finalmente proibiu oficialmente a escalada de Uluru, respeitando os desejos do povo Anangu. Mas mesmo antes dessa proibição, muitos visitantes escolhiam não escalar após aprender sobre o significado sagrado da rocha,
e ouvir as histórias locais sobre as consequências espirituais. O Japão, uma nação construída sobre ilhas vulcânicas, tem uma relação profunda e complexa com suas montanhas. O Monte Fuji, com seus 3.776 metros, é talvez a montanha mais icônica do país, mas também uma das mais sagradas. Embora a escalada seja permitida durante certas épocas do ano, existem protocolos rigorosos e áreas específicas que permanecem completamente proibidas. Para o Shintoísmo, a religião nativa do Japão, as montanhas são kami, espíritos ou divindades que habitam o mundo natural. O Monte Fuji é considerado a morada da deusa Konohana Sakuya-hime, e certas áreas do vulcão são consideradas tão sagradas que mesmo os monges mais devotos não ousam pisá-las. As lendas japonesas falam de alpinistas que violaram essas áreas proibidas e foram encontrados dias depois em estado de confusão total, sem memória de como chegaram lá ou do que aconteceu durante sua escalada. Alguns relatam ter visto figuras etéreas nas encostas da montanha, seres que pareciam feitos de névoa e luz que os guiavam para longe das áreas sagradas. Mas o Monte Fuji não está sozinho. O Japão tem várias outras montanhas consideradas sagradas, como o Monte Tateyama e o Monte Hakusan, onde a escalada é restrita ou completamente proibida em certas áreas. Cada uma dessas montanhas tem suas próprias lendas sobre consequências para aqueles que desrespeitam sua santidade. Ao longo de nossa jornada por essas montanhas sagradas, um padrão interessante emerge. Independentemente da cultura, geografia ou religião específica, as histórias sobre consequências para aqueles que violam esses locais sagrados compartilham elementos surpreendentemente similares. Primeiro, há os relatos de fenômenos naturais inexplicáveis, tempestades súbitas, avalanches direcionadas, falhas de equipamento e desorientação extrema. Cientificamente, muitos desses fenômenos podem ser explicados pelas condições únicas dessas montanhas: altitudes extremas, campos magnéticos incomuns e condições meteorológicas imprevisíveis. Segundo, há as experiências psicológicas, sensações de ser observado, sonhos perturbadores e uma culpa persistente que parece afetar aqueles que violam os tabus locais. Psicólogos sugerem que essas experiências podem ser resultado da pressão social e cultural, onde a violação de normas profundamente enraizadas cria conflitos psicológicos genuínos. Mas talvez o mais intrigante sejam os relatos de desaparecimentos e acidentes que parecem afetar desproporcionalmente aqueles que tentam escalar essas montanhas sagradas sem permissão ou respeito pelas tradições locais. Estatisticamente, é difícil provar uma correlação direta, mas os números são suficientemente impressionantes para fazer até os céticos mais ferrenhos pausarem e refletirem. O que torna essas montanhas verdadeiramente especiais não é apenas sua geografia ou história, mas o poder da fé coletiva que as protege. Quando milhões de pessoas acreditam profundamente que um lugar é sagrado, essa crença cria uma realidade social e psicológica que transcende explicações puramente científicas. Antropólogos que estudaram essas culturas observam que a proteção dessas montanhas sagradas vai muito além de superstição simples. Ela representa um sistema complexo de valores que conecta as comunidades locais com seu ambiente, criando um senso de responsabilidade e reverência que tem protegido esses ecossistemas únicos por milhares de anos. Em muitos casos, essas montanhas sagradas são também biodiversidade hotspots, abrigando espécies raras e ecossistemas únicos que foram preservados precisamente porque as crenças locais desencorajaram a exploração humana. A proteção espiritual, portanto, tem servido como uma forma de conservação ambiental muito antes do movimento ambientalista moderno. Embora tenhamos focado em alguns exemplos específicos, o fenômeno das montanhas sagradas é verdadeiramente global. Na América do Sul, os povos andinos consideram muitos picos como apus.
espíritos da montanha que devem ser respeitados e honrados. Na África, montanhas como o Kilimanjaro e o Monte Quênia são consideradas sagradas por várias tribos locais. Mesmo na Europa e América do Norte, onde a secularização é mais avançada, ainda existem montanhas que carregam significado espiritual profundo para comunidades indígenas e grupos religiosos. O Monte Shasta, na Califórnia, por exemplo, é considerado sagrado por várias tribos nativas americanas e continua a atrair peregrinos espirituais de todo o mundo. O que todos esses lugares compartilham é a ideia de que certas montanhas transcendem sua realidade física para se tornarem pontos de conexão entre o mundo material e o espiritual. Elas são lugares onde o véu entre o visível e o invisível se torna mais fino, onde o divino toca a terra de forma tangível. Embora respeitemos profundamente as crenças tradicionais sobre essas montanhas sagradas, a ciência moderna oferece algumas explicações fascinantes para alguns dos fenômenos relatados. Altitudes extremas podem causar hipóxia, levando a alucinações e desorientação. Campos magnéticos incomuns, comuns em áreas vulcânicas, podem afetar equipamentos eletrônicos e possivelmente até mesmo a percepção humana. Além disso, a psicologia social nos ensina que quando entramos em espaços considerados sagrados por uma cultura, nossa própria percepção e comportamento são inconscientemente alterados. O poder da sugestão, combinado com o ambiente físico único dessas montanhas, pode criar experiências que são simultaneamente psicológicas e profundamente reais para aqueles que as vivenciam. Mas talvez a explicação mais importante seja que a ciência e a espiritualidade não precisam estar em conflito. Compreender os mecanismos físicos por trás de certos fenômenos não diminui necessariamente seu significado espiritual ou cultural. Na verdade, pode aumentar nossa apreciação pela complexidade e interconexão do mundo natural e humano. À medida que nosso mundo se torna cada vez mais conectado e secularizado, o futuro dessas montanhas sagradas enfrenta desafios únicos. O turismo de aventura está crescendo exponencialmente, e a pressão para conquistar todos os picos do mundo está aumentando entre alpinistas extremos. Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas estão alterando drasticamente os ambientes de montanha, potencialmente tornando algumas dessas escaladas mais acessíveis do que nunca. Geleiras que historicamente protegiam certas rotas estão derretendo, e padrões climáticos que mantinham algumas montanhas inacessíveis estão mudando. No entanto, há também sinais encorajadores de que a comunidade internacional está começando a reconhecer e respeitar a importância cultural dessas montanhas sagradas. Organizações como a Unesco estão trabalhando para proteger não apenas a geografia física desses locais, mas também seu significado cultural e espiritual. Muitos alpinistas modernos estão também abraçando uma abordagem mais respeitosa ao montanhismo, reconhecendo que nem todos os picos precisam ser conquistados e que algumas montanhas são mais valiosas quando permanecem intocadas. E assim chegamos ao final de nossa jornada pelas montanhas sagradas proibidas do mundo. Exploramos picos que desafiam não apenas nossa resistência física, mas nossa compreensão do que significa sagrado em um mundo cada vez mais secular. Desde o misterioso Monte Kailash no Tíbete, onde a própria geografia parece conspirar para proteger sua santidade, até o majestoso Uluru na Austrália, onde 30 mil anos de tradição aborígene criaram uma proteção mais forte que qualquer cerca ou lei, vimos como a fé humana pode transformar montanhas em templos naturais. Descobrimos que essas montanhas não são apenas formações geológicas, mas repositórios vivos de cultura, espiritualidade e sabedoria ancestral. Elas nos lembram que nem tudo no mundo precisa ser conquistado, explorado ou dominado. Algumas coisas são mais poderosas quando permanecem misteriosas, mais valiosas quando permanecem intocadas. As lendas sobre consequências para aqueles que violam esses locais sagrados podem ou não ter base na realidade física,
mas elas certamente têm poder na realidade humana. Elas criaram sistemas de proteção que preservaram não apenas montanhas, mas ecossistemas inteiros, culturas tradicionais e formas de conhecimento que, de outra forma, poderiam ter sido perdidas para sempre. Talvez a lição mais importante que podemos tirar dessas montanhas sagradas seja sobre respeito. Respeito pelas culturas diferentes da nossa, respeito pelo mundo natural que nos cerca, e respeito pela ideia de que nem tudo no universo existe para nosso consumo ou conquista. Em um mundo onde parece que cada canto do planeta foi mapeado, fotografado e postado nas redes sociais, essas montanhas sagradas proibidas nos oferecem algo precioso, mistério genuíno. Elas nos lembram que ainda existem lugares no mundo onde o desconhecido reina, onde o sagrado permanece protegido e onde algumas histórias são mais poderosas quando permanecem não contadas. Se este vídeo despertou sua curiosidade sobre essas montanhas fascinantes e as culturas que as protegem, não se esqueça de curtir este conteúdo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias incríveis como esta para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, que tal se juntar à nossa comunidade de exploradores virtuais? Temos muito mais mistérios e maravilhas do mundo para descobrir juntos. Obrigado por me acompanharem nesta exploração pelas montanhas sagradas proibidas. Até a próxima aventura, e lembrem-se, o mundo ainda está cheio de mistérios esperando para serem respeitosamente admirados, mesmo que nunca sejam completamente desvendados.